Olá, uma boa noite. Vamos agora iniciar o nosso estudo bíblico pela Bíblia. Muito bem, hoje, como é a estreia do nosso programa, nós vamos começar com Gênesis capítulo 1. Vamos entender o significado dessa passagem bíblica na nossa vida. Nós vamos ler todo o texto e depois nós vamos fazer os nossos comentários naquilo que o texto diz. Acompanhe comigo, será uma excelente oportunidade para que você possa conhecer a Bíblia inteira. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento de céu. E houve tarde e manhã. Este foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar as estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã. Este foi o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves da terra no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voavam conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. E houve tarde e manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai,
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus: ainda tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Elas vos servirão de mantimento. E todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Bem, veja que muitas pessoas desenvolveram teorias indicando que, olha, não pode ser 24 horas o dia do Gênesis. Por quê? Porque eles tentam fazer uma concordância com aquilo que a ciência fala sobre a Terra e tentam fazer também uma concordância com o ensinamento da evolução, fazendo com que essas teorias se ajustem à geologia da Terra, ao seu tempo e assim por diante. Mas nós precisamos considerar algumas coisas. Por exemplo, quando a Bíblia diz no princípio criou Deus os céus e a terra, ou em princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra princípio que aparece aqui é Bereshit, ou Bereshit, como alguns queiram pronunciar. Esse termo significa no princípio. Ele aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Bem, se a Bíblia é traduzida para o hebraico, tanto o Gênesis quanto o livro de João, capítulo 1, versículo 1, faz essa referência quando escritos em hebraico. Bereshit ou Bereshit, muitas vezes, pode nos dar a ideia de tempo indefinido. Não pode ser confundido com os dias da criação. Aqui tem um detalhe muito interessante. Veja só a frase. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso pode nos dar a ideia de que o período em que Deus começa a criar a terra, começa a criar os céus, e o momento em que ele começa a preparar a terra, existe um tempo que nós não conseguimos entender. Veja, por exemplo, no versículo 2, que o texto diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, a Bíblia ela está completamente de acordo com a ciência. Ou seja, esse momento conhecido como Bereshit, que é o princípio, até o momento que Deus ele vai começar, no versículo 3, a chamar o haja luz, podem ter se passado incontáveis milhões de anos. Nós não sabemos, e a Bíblia não relata. Mas, quando ela passa a tratar da questão dos eventos, dos dias, ela nos mostra algo muito interessante. O versículo 3 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Bom, agora o que é que nós conseguimos enxergar? Nós conseguimos enxergar que a terra, ela já estava criada, a terra já tinha água, no princípio, quando Deus começa a criar todas as coisas, e agora Deus passa a tratar da terra para abrigar o homem. Aqui tem uma situação muito interessante. Alguns modernistas que não creem na Bíblia, eles pegam o Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, e desenvolveram uma chamada teoria do caos. O que é a teoria do caos? Eles querem dizer que houve 2 momentos da criação. Que Deus criou o homem, até o versículo 2, depois da queda, quando o homem ele cai no pecado, é que Deus dá continuidade com uma nova criação. Não, isso não concorda com a Bíblia de maneira nenhuma. Alguns chegam a argumentar que nessa primeira criação, versículo 1 e 2, interrompido, Adão teria tido até mesmo uma outra esposa chamada Lilith, a qual
foi desobediente e ela foi embora do paraíso. Nada dessas teorias coadunam com as Escrituras. Note que o próprio texto diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. De modo que, no período seguinte, dando a conhecer o universo, o Espírito Santo de Deus ele já estava ali. Agora, o que é que nós conseguimos enxergar? Nós enxergamos o capítulo 1 do Gênesis, contando detalhadamente como foi a criação. E aí ele vai trazer o primeiro dia, segundo, tal, e chegamos até o sexto dia na criação do homem. Por que que alguns dizem que esses dias são dias de milhares de anos? Alguns dizem que são dias de 7.000 anos. Outros dizem que são dias de incontáveis milhões de anos. Bem, quem começa com essa ideia, na verdade, é um teólogo lá do segundo século chamado Orígenes, Orígenes de Alexandria. É Orígenes que vai trazer a ideia das alegorias nas interpretações das escrituras. Então, Orígenes, ele acredita que esses dias da criação, eles não poderiam ser vistos como sentido literal. Depois ele é seguido por Agostinho de Hipona, que embora não professasse tanta alegoria quanto o próprio Orígenes, ele diz que também não são dias literais. Deve ser considerado assim como que algo dentro do plano rápido de Deus. Né? E Deus, ele considerou e criou num estralar de dedo, vamos dizer assim. Mas esse conceito de alegoria, ele vai crescer. Ele chega, inclusive, até a Idade Média e a Reforma Protestante. Aí, Martinho Lutero, que era fundamentalista em relação às Escrituras, Martinho Lutero diz o seguinte: quando Moisés escreveu que Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há em 6 dias, deixe que este período continue sendo 6 dias. E não se aventure a escrever qualquer comentário dizendo que esses 6 dias eram um dia. Mas, se você não pode entender como isso poderia ter acontecido em 6 dias, então dê ao Espírito Santo a honra de ser mais inteligente do que você. Pois você deve lidar com as Escrituras de tal maneira que você tenha em mente o que Deus quis dizer é aquilo que ele escreveu. E como é que Deus está falando, não é lícito que você dobre a sua palavra, na direção que você quiser. Essa foi a palavra de Martinho Lutero, tá? E Lutero, ele era um fundamentalista, e ele concordava, então, que os dias criativos eram realmente dias de 24 horas. Como nós podemos entender isso diante do significado da palavra dia? Bem, a palavra dia na Bíblia é Yom. Tanto é que os judeus têm o Yom Kippur, né, que é o dia do perdão. Então a palavra que Moisés usou aqui no Gênesis capítulo 1 foi Yom, que significa dia. E essa palavra, ela vem combinada agora com o numeral. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando nós consultamos a língua hebraica, o que é que a gente acha? Nós achamos a ocorrência da palavra Yom 2.300 vezes, com 1.450 ocorrências no singular e 850 ocorrências no plural. E é interessante entendermos que, olhando para o significado da palavra Yom, ela pode significar apenas 5 coisas na Bíblia. E existem regras para isso. Por exemplo, o primeiro significado é o período de luz no ciclo de um dia ou uma noite. O período de 24 horas. Um conceito vago ou geral de tempo. Um ponto específico no tempo ou um período de um ano quando especificado. Um dia por um ano. Isso quando especificado. Agora, quando o Yom ele é acompanhado de um número cardinal, ele quer dizer dia de 24 horas, sim. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 trata Yom como primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Yom é usado como número cardinal 359 vezes na Bíblia. Em todas elas, o significado é dia.
Por que aqui no livro de Gênesis seria diferente? Yom ainda é usado na Bíblia pelo menos 23 vezes com a palavra tarde e manhã, significando dia de 24 horas. Quando essas palavras aparecem sozinhas, sem Yom, elas são 38 vezes em matéria de ocorrências na Bíblia. Bem, todas elas se referem a dias ordinários. Nenhuma delas se refere a dias de milhares de anos. Então, toda a Bíblia trabalha dentro desta visão da palavra Yom. Como é que nós podemos afirmar isso? Nós podemos afirmar isso porque na língua hebraica existem outras palavras que definem períodos de tempo. E nenhuma delas foi usada por Moisés aqui no Gênesis capítulo 1. Por exemplo, nós temos a palavra Kedem, né? Nós temos a palavra Olam, a palavra Dor, a palavra Tamid, Orek, Shaná, Netash. Todas essas palavras, elas podem ser aplicadas a períodos específicos de tempo. Por exemplo, nós observamos em Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazer a separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Note que aqui, a palavra que aparece é moed, que dá a ideia de tempos determinados. Quando nós recorremos a Gênesis capítulo 6, versículo 3, que Moisés é o mesmo escritor, está escrito assim: então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Seus dias serão 120 anos. Note, agora, Deus usa a palavra aqui, não permanecerá o meu espírito para sempre. A palavra aqui é olam, que também tem um significado de tempos indefinidos. Perceba que quando Deus quer se aplicar a período de tempos, a palavra é específica. Quando nós recorremos a Gênesis, capítulo 9, versículo 12, também escrito por Moisés, está escrito: e disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. A palavra que utilizada aqui, então, gerações perpétuas ou eternas, é olandor, por tempo indefinido, eterno, para sempre. Veja que todas essas palavras, conforme eu citei, elas definem tempo, mas nenhuma delas é usada aqui como Yom, que é o período dos dias criativos. Depois nós temos, por exemplo, Números capítulo 24, versículo 20. Lembrando que todos os textos que eu estou fazendo citação foram escritos pelo profeta Moisés. Está escrito: então, vendo Amaleque, Balaão proferiu a sua palavra e disse: Amaleque era a primeira das nações, mas seu fim será uma ruína para sempre. Note, novamente, nós podemos observar aqui uma palavra que define um tempo, mas não um dia específico. E assim sucessivamente, várias ocorrências na Bíblia, elas indicam que Yom sempre é dia de 24 horas. Ao passo que na língua hebraica, outras palavras poderiam ser traduzidas ou escritas por Moisés para indicar que aquele dia era um dia de milhões de anos ou períodos. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Bem, a conclusão que nós chegamos é que Gênesis capítulo 1, à luz do que nós observamos, acompanhado de outros textos bíblicos dentro desse contexto, indicam que cada dia criativo realmente foi 24 horas. Se Deus quisesse que nós soubéssemos, por exemplo, que o dia criativo não foi 24 horas, com certeza o Espírito Santo teria utilizado outra palavra para que nós pudéssemos ficar especulando. Se Deus tivesse em mente a evolução teísta, haveria várias construções que ele poderia ter usado no texto sagrado, conforme eu acabei de citar, as construções que o próprio Moisés utilizou.
Nós também temos que lembrar que Deus ele não usou formas literárias em passagens diferentes para indicar as mesmas coisas. A forma literária da Bíblia, ela é única e é por isso que nós conseguimos entender várias passagens da Bíblia a partir da sua forma literária. No caso, o que Moisés utilizou, a palavra ion, referindo-se realmente a dia. O único significado que pode ser extraído, então, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o Gênesis capítulo 1, versículo final, é de que os dias foram criativos. Entendemos também que ficou claro que a teoria do caos, conforme utilizada por alguns modernistas, ela não é uma teoria bíblica. Nós acabamos de considerar que essa teoria do caos, né, que Gênesis 1, 1 e 2 é a primeira criação, e a partir do versículo 2, do versículo 3, a segunda criação está completamente fora da Bíblia. O relato é corrido. O que nós temos aí, que pode ser plenamente compreendido, é, em princípio, Deus criou os céus e a terra. Podemos entender, então, que esse princípio, ele tem aí incontáveis milhões de anos que nós não conhecemos. Agora, os dias, como a Bíblia diz, como a Bíblia ensina, e olhando do ponto de vista que o próprio Moisés escreveu, veio a ser noitinha, veio a ser manhã, era realmente cada dia com 24 horas. A gente não precisa inventar, pessoal. É só recorrer à Bíblia pela Bíblia. Deus abençoe vocês, foi um prazer estar nessa live ao vivo com vocês e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser.